Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e seja sobre a sua vida. Espero que essa mensagem tenha chegado até a ti em um dos melhores momentos da sua vida. Caso não seja assim, o meu pedido é para que Deus haja, mova, crie, se compadeça, salve, restaure todas as coisas, tudo e todos que estão à sua volta. São dias terríveis, difíceis, lamentáveis, angustiantes. Faltar-me-ia palavras para dizer, relatar tudo que tem ocorrido sobre a vida dos seres humanos no planeta Terra. É bem verdade que desde a criação da raça humana estamos vivendo dias terríveis, mas não podemos desanimar. Eu estive afastado aí das mídias e redes sociais devido a motivos de força maior, enfermidade e outros fatores, mas a palavra de Deus, ela arde em nossos ossos, ela queima em nossos ossos, e nós não podemos conter uma força e um poder que vai além do nosso entendimento, da nossa compreensão. Por isso, você que me ouve, membro, obreiro, amigo direto do Ministério Fim Vem, ou até mesmo aquele que eu não conheço, que esta palavra venha vivificar, consolar e lhe dar esperança nesses dias terríveis e sombrios. Mas a luz do Senhor há de iluminar, há de raiar, há de romper as trevas e desfazer os laços das enfermidades que tentam nos prender. O pensamento, a dissertação, a reflexão, a palavra e a mensagem desta noite ou deste dia está escrito, relatado, inserido no livro dos Números de Israel. O capítulo é o 21. Os versículos são os de número 4 a seguir. Então os israelitas partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva. E muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo.
Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Este é um dos testemunhos clássicos ao qual os israelitas vivenciaram em suas vidas durante a sua jornada no deserto. Povo esse que Deus, com o seu olhar de amor e misericórdia, os atraiu para si, os tirando de uma escravidão que já perdurava por mais de 4 séculos. Deus sempre tem o melhor para nós, mas muitas vezes nós não entendemos o querer, o agir do nosso Deus. Em uma de suas trajetórias, em uma de suas jornadas, em meio ao deserto, o povo começou a murmurar. O texto diz que eles perderam a paciência uma vez mais. E a impaciência tem tomado conta de muitos corações nesses dias. A impaciência tem tomado conta de muitos corações porque muitos não conseguiram e não conseguem mais esperar. Ter paciência é esperar, mas nós não conseguimos esperar. A Bíblia nos ensina, nos recomenda, nos aconselha a esperar, a aguardar com paciência no Senhor. Mas devido a tantos transtornos, tantas calamidades, tantas tragédias, o mal, ele acaba usando de um subterfúgio, de uma brecha, para tentar se infiltrar em nossos corações, para fazermos perder a paciência. E sem paciência, sem espera, nós não podemos e não conseguiremos alcançar nada em nossas vidas. As pessoas não têm mais paciência para falar com seu semelhante, com seu próximo. Não tem mais paciência nem para falar com Deus ou esperar as orientações e diretivas de Deus. Há uma falta de paciência no trânsito e, consequentemente, na vida de muitas pessoas. Ao perderem a paciência, os israelitas passaram a murmurar contra Deus. E é sempre assim, né? Procuramos alguém para contra-atacar, para atacar, para que assim possamos nos esquivar e tentar justificar os nossos erros e as nossas falhas. Culpar alguém por causa de nossos desatinos, por nossa falta de sabedoria e compreensão. Culpar alguém, como Adão culpou a Eva por ter comido do fruto proibido, como Eva culpou a serpente por ter lhe seduzido, e a serpente não teve com quem ou a quem culpar. Reclamações são terríveis diante de Deus. É como se você fizesse de tudo de bom para o seu filho, para o próximo, para aquele que está à sua volta, e eles lhe tratam com ingratidão e incompreensão. Isso dói, fere, machuca. Quem já passou por isso sabe do que eu estou dizendo.
A queixa, a exclamação, a murmuração, a impaciência dos israelitas, que é uma pergunta que eles deixam relatada no versículo 5, é porque fizeram ou fizestes que eles viessem a subir do Egito para morrer nesse deserto. Devido às intempéries, às situações adversas que eles enfrentavam no deserto, o mal trabalhava na mente deles, impetrando que eles não teriam escape, nem melhoria, nem condições favoráveis. Não é diferente nas nossas vidas, né? Tem surgido tantas coisas, tantas questões, que muitas vezes nós não compreendemos, né? O mover e o agir de Deus, o porquê de tudo isso, o porquê daquilo. Tantas percas, tantas mortes, tantos desapontamentos, tantas mágoas, tantas tristezas, e confunde a nossa mente. A nossa mente que é bombardeada, atacada constantemente. Por isso devemos blindar a nossa mente. Peça a Deus nesse momento para que Ele blinde a sua mente, usando a linguagem do apóstolo Paulo, para que Deus lhe dê o ornamento, a vestimenta, a vestidura, a armadura do soldado romano, o capacete da salvação, para blindar a sua mente. Quem sabe você esteja fez várias perguntas ao Senhor nesse momento, através dos seus momentos de oração, de busca, dizendo: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor me tirou daquela situação e me trouxe para outra que parece ser ainda pior? O questionamento deles era por não haver pão, não haver água, mas no inteirinho da jornada Deus enviou codornizes, Deus enviou água para aquele povo, que são as bases alimentícias de sustentação para a condição física e humana no planeta Terra. Pão e água não hão de faltar na sua vida enquanto você estiver nas diretivas do Senhor. Pão e água não hão de faltar na sua vida enquanto você estiver nas diretivas do Senhor. Aleluia. Mas mesmo assim eles se enfastiaram do pão, representado pelo maná. Se enfastiaram da água, se enfastiaram da água. Já dizia o texto bíblico: todas essas coisas se cansam tanto que ninguém as pode declarar. Já dizia Salomão no livro de Eclesiastes: os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Tudo cansa. Tudo é vaidade ao olhar daqueles que não conseguem enxergar a vida por um outro ângulo, por uma outra ótica, através da dimensão espiritual, dos portais espirituais, que estão abertos para aqueles que estão em um outro nível, em um outro patamar. Mas mesmo estando em outros níveis e outros patamares, não estamos imunes de sermos atacados. O nosso Pai Celestial, personificado pela pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, foi atacado em todos os patamares e áreas de sua vida. Como Deus não aceitou aquela murmuração, Deus enviou serpentes peçonhentas. Deus tinha que fazer alguma coisa. Eram os seus filhos, eram os seus escolhidos, aqueles a quem ele resgatara. Mas ele tinha que dar uma lição para aquele povo, obstinado, rebelde, de dura serviço, contumaz. Será que Deus não está dando uma lição para a humanidade? Será que Deus não está dando uma lição para os seus filhos?
Será que todos nós não estamos passando por uma avaliação celestial, a qual muitos estão sendo aprovados e reprovados? Uns estão ficando para a primeira instância, outros em segunda instância. O que será que está acontecendo? Lições, provas, fases, ciclos que são terríveis, que muitos não estão conseguindo passar. E os que passam, muitas vezes, têm suas próprias vidas ceifadas. Outros ficam com sequelas graves. Não estou falando de maneira aleatória, nem simbólica. Estou falando do Covid mesmo, que assola a humanidade. Mas uma coisa que é pior do que o Covid é o pecado, a rebeldia, a murmuração. Todas essas coisas geram males, mazelas, coisas ruins para a vida dos seres humanos. O pecado propicia isso. O pecado gera estas coisas. O pecado gera enfermidades, dores, coisas terríveis. Essas serpentes peçonhentas foram enviadas em meio ao deserto, e a mordedura, a picada destas serpentes, queimavam como brasa viva, eram terríveis. Os mais eruditos e estudiosos dizem que geravam febres terríveis no corpo das pessoas que eram picadas, mordidas por estas serpentes. A pessoa chegava a desejar a morte, mas não morria, porque seu calor febril era intenso e alterava as batidas rítmicas do coração das pessoas às quais eram picadas. E além de ter suas mordeduras que queimavam como brasa viva, elas eram venenosas. Seus venenos entravam pela corrente sanguínea e gerava coisas terríveis dentro do corpo humano, mexendo com o metabolismo, sem cura, sem escape, sem antitérmico, sem analgésico, sem Instituto Butantan, sem Fiocruz, sem Anvisa. As pessoas morriam envenenadas, com dores, pavores, angustiadas, morriam com dores que eram como brasas vivas, que queimavam e permeavam todo o seu corpo. Os filhos de Deus morrendo envenenadas ou envenenados por causa de suas rebeldias em meio ao deserto. Se eles não tomassem uma atitude, se eles não mudassem a sua postura, se eles não mudassem o coração, a maneira de pensar, se eles não mudassem e melhorassem os seus fundamentos, seriam aniquilados ali, seriam destruídos. Foi aí então no versículo 7 que eles se reúnem e correm para Moisés. Haverá momentos nas nossas vidas que teremos que nos reunir. Onde estão as nossas reuniões? As reuniões que vemos muitas vezes são dos políticos, dos maiorais, dos magistrados, para agradar o sistema. As reuniões, muitas dos que vemos ou sabemos, ou daquelas que são noticiadas, são reuniões a bel prazer, para a perdição,
baladas, festas mundanas, pagãs, a qual só agrada o corpo, e a alma e o espírito, que é ligado e voltado para Deus, é totalmente desprezado. Haverá um momento que o povo, os filhos de Deus, terão que se reunir, versículo 7 do livro de Números, capítulo 21. E ao se reunir, teremos que correr para Moisés, para a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, porque nesse momento não dá para correr para os hospitais. Os hospitais estão cheios. Nesse momento não dá para correr para a casa dos parentes, temos que evitar as aglomerações. Para quem correr, ou a quem correr, quem poderá nos socorrer? Ninguém mais do que Jesus Cristo de Nazaré. Todos aqueles que correram para Ele com verdadeira motivação e coração limpo, encontraram cura, mudança. Todos aqueles que foram do encontro à pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré foi restaurado, mudado, inocentado, justificado, salvo, abençoado. Corra para Ele nesse momento. Chega de correr, ir atrás de amigos que não são amigos, de igrejas que não são igrejas, são falsas igrejas, líderes que são falsos líderes. Chega de correr para a religiosidade, para a idolatria. Pare essa corrida desenfreada, sem sentido, sem fundamento. Corra para os braços de Jesus nesse momento. Corra para os braços do Pai nesse momento. Seja um filho obediente, temente, perseverante, paciente, e corra para o Pai e suplique a Ele. Veja o termo dos israelitas: nós pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra Ti. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Não há sequer uma pessoa no planeta Terra que não tenha pecado, que não venha ter sido nascida e concebida em pecado. Ah, se não fosse a misericórdia de Jesus. Ah, se não fosse a graça dele em nossas vidas. Ah, se não fosse o Senhor. Que venhamos confessar os nossos pecados, que a humanidade confesse os seus pecados, para ficarmos livres, para que possamos estar imunes dos ataques das serpentes ardentes que representam as potestades, os principados, os demônios que assolam os homens do planeta Terra. Principados e potestades, demônios espirituais malignos, hostes do mal, a qual suas mordeduras são piores do que brasas vivas, porque injetam e lançam no corpo do homem, na alma do homem, do espírito do homem, venenos mortais, peçonhentos, venenos que não são apenas para destruir o corpo, mas para destruir a alma, destruir os nossos sonhos, destruir os nossos projetos. Ah, se a humanidade nesse momento abrissem os seus lábios e dissessem: pecamos contra o Senhor, pecamos contra Deus, queremos o arrependimento. Que o arrependimento chegue em sua casa, que o arrependimento chegue em minha casa, que o arrependimento chegue em sua família, em minha família, que o arrependimento chegue no coração da humanidade nesse momento, para que possamos ser livres dessa praga mortal, dessa doença mortal, a qual já está dentro de muitos corpos, de muitas vidas.
Rogamos, olha o termo dos israelitas diante de Moisés, rogamos, pois que intercedas junto ao Senhor por nós. Moisés é o remidor, é o justificador, é o legislador, é o que intercede. No Velho Testamento é representado numa tipologia pela sua pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, que está diante do Pai, diante de Deus, e vai rogar, vai interceder, porque Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece as dores do povo, Ele conhece a fragilidade humana, Ele conhece a ignorância humana, Ele conhece os ardis do mal. Então Ele vai interceder, Ele vai rogar, Ele vai pedir ao Pai, para que o Pai venha trazer alívio, para que o Pai venha trazer bálsamo, para que o Pai venha trazer a vacina, para que o Pai venha trazer a cura, para que o Pai venha conceder o milagre. É isso que Jesus Cristo de Nazaré está fazendo nesse momento, em prol da minha vida e da sua vida. É isso que Jesus Cristo de Nazaré está fazendo nesse momento, em prol da humanidade, em prol dos seus filhos, em prol dos seus negócios, em prol dos seus empreendimentos. Ele está intercedendo junto ao Senhor por nós, não é apenas por mim, pela minha igreja, pelo meu ministério, pela minha vida, é por todos nós. O rogo, o pedido, a intercessão do Senhor Jesus nesse momento, diante do trono do Pai, tem um fim, tem uma finalidade, tem um propósito. É que Ele afaste de nós estas cobras horríveis, essas mazelas horríveis, esse vírus horrível, essa doença horrível, essa crise horrível, tantas coisas horríveis, esse mal que foi disseminado na humanidade, esse mal que foi disseminado no corpo, no organismo dos seres humanos, a qual os anticorpos não conseguem lutar, a qual os anticorpos não conseguem batalhar e vencer. Esta queimadura, esta chaga, este vírus, esse pecado, esse mal, que Ele afaste de nós estas cobras horríveis. Estamos cansados de sofrer, estamos cansados de gemer, estamos suspirando, estamos como uma mulher parturiente, estamos gemendo, com gemidos inexprimíveis. Afaste de nós, Senhor, estas pestes horríveis, estas serpentes horríveis, esses demônios horríveis. Nós lhe pedimos perdão por nossos pecados, por nossas falhas. E Moisés imediatamente ele ora intercedendo pelo povo, como Jesus está intercedendo por ti. Você não está abandonado, você não está só neste vale, você não está só neste deserto. Eu sei que dói, machuca e fere, impede até o teu respirar, mas o Senhor é o teu respirar. O Senhor é o seu amigo, Ele está do seu lado, nesta cama, nesse leito, nesta maca, nesse sofá, nesse escritório, na cama, na sala de estar, no seu automóvel, neste avião, onde quer que você esteja, onde quer que seja, a presença do Senhor estará contigo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze, fogo contra fogo, olho por olho, dente por dente. Vamos extrair a cura do próprio veneno das cobras, não é assim? Vamos extrair a cura, a vacina, através do próprio vírus do Covid. Então o Senhor ordenou a Moisés: faça uma serpente de bronze, versículo 8, e coloca no alto de um poste, porque se elas atacam por baixo, eu vou mostrar que o meu poder vem de cima. Se elas atacam embaixo, eu vou mostrar o meu ataque, a minha glória, o meu poder vindo do alto, que vai subjugar a posição e a condição a qual essas serpentes estão. Porque Deus está acima de todas as coisas, meu irmão. Deus está acima de todas as coisas.
Deus está acima do seu problema, da minha necessidade, da sua angústia, do seu pesar. Ao colocar essa serpente de bronze no poste, porque estando essa serpente de bronze no poste, que o artífice saiba trabalhar nesta serpente de bronze, todas as vezes que o sol surgir límpido, claro, através de seus raios solares, irá refletir sobre a haste de bronze, sobre a serpente de bronze, e fará com que aquele bronze venha a ser iluminado, assim como a porta de Nicanor, a porta do templo formosa, lá em Atos 3, a qual muitos aleijados, paralíticos, mancos, indignos ficavam, a porta de Nicanor, que era toda de bronze, e ao entardecer e ao amanhecer, os raios solares brilhavam, faziam brilhar o bronze entalhado naquele portal. Isso personifica, meus irmãos, o bronze, a matéria que é usada para refletir a grandeza de Deus, o poder de Deus. Poderia ser o ouro, sim, mas Deus quis trabalhar com o bronze. Deus tem os seus metais, aos quais Ele tem os seus oráculos e os seus mistérios para trabalhar. Não poderia ainda ser uma serpente de bronze, porque os israelitas ainda não estavam preparados para poder contemplar o brilho desse metal. Eles ainda estavam sendo preparados, moldados, e teriam que ficar com o brilho do bronze, refletido pela luz do sol. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. É a personificação. Esse bronze representa Jesus Cristo de Nazaré. Essa serpente de bronze representa Jesus Cristo de Nazaré, que foi levantado do madeiro, colocado em uma haste no Gólgota, para que todos aqueles que olhassem para ele fossem salvos e se arrependessem dos seus pecados. E muitos ali se arrependeram. Até o próprio centurião se arrependeu. Todas as vezes que você for picado, atacado pelo mal, olhe para cima, olhe para o alto. Não olhe para uma estátua, não olhe para um ídolo, não olhe para um símbolo. Olhe para Jesus, que já não está mais preso ao madeiro. Olhe para Jesus, que está livre, em um corpo glorificado, com vestes sacerdotais, vestes límpidas, em um corpo restaurado, modificado, glorioso. Ao olhar para Jesus, você não vai olhar para um Cristo preso em um madeiro, em uma cruz, em um patíbulo. Hoje você pode olhar para Ele, e Ele está livre, de braços abertos, para te tocar, para te transformar, para te mudar, para te salvar, para te curar e para te abençoar. Todas as vezes em que você for picado, atacado por uma moléstia, por um mal, olhe para Jesus. O nosso Jesus não está preso. O nosso Jesus não está numa cela fria. O nosso Jesus não está numa tumba fria. O nosso Jesus está vivo. Ele vive. Ele está próximo a mim, próximo a ti. E quando olharmos para o céu, não vemos pensar na distância a qual estamos dele. Não. Ele enviou o Consolador. Ele enviou a presença do Espírito Santo. E o Consolador também reina e vive. Está do nosso lado, nos tocando e te tocando nesse momento. E dizendo: eu estou aqui. Você foi picado, você foi mordido, você foi chantageado, você perdeu seus negócios, perdeu seus funcionários, está perdendo a sua família, você está com dores,
Você não está conseguindo respirar, não está conseguindo viver, mas eu estou aqui. Olhe para mim. Olhe para o autor e consumador da sua fé. E assim como Deus pediu para que Moisés fizesse, ele fez. Modelou a figura de uma serpente, versículo 9, e a colocou no alto de um poste, para que pudesse destacar. Jesus é o destaque. Jesus está acima de tudo e de todos. Jesus está acima das coisas humanas. Jesus está acima dos ataques dos demônios. Jesus está acima das conspirações. Ele está em um alto, dos altos desse momento. E sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas, olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. As serpentes sempre estarão nos nossos caminhos. Sempre existirão guerras, conflitos, percas, baixas, conquistas, bons momentos, maus momentos. Mas em todos eles, sempre quando uma cobra, uma serpente, que representa o mal, uma situação adversa, te atacar, não olhe para baixo, não olhe para a ferida, não olhe para a chaga, não olhe para quem te atingiu, olhe para aquele que está realizando a cura, olhe para aquele que venceu tudo e todos em favor de ti, olhe para aquele que te ama, olhe para Jesus. E os que olhavam para ele ficavam curados, instantaneamente, imediatamente, e além da cura, permanecia vivo. Vida é o que Deus tem para mim, vida é o que Deus tem para nós, vida é o que Deus tem para todos os filhos seus. Que Deus te abençoe e te guarde. Guarde essa mensagem. Olha para Cristo nesse dia, olhe para Cristo nesse momento. Ele está aí com você, porque te ama, porque te quer. Não olhe para baixo, não olhe para aquilo que te machuca, não olhe para aqueles que voltaram as costas para ti, não olhe para aqueles que te feriram. Olhe para Jesus, olhe para quem te ama, olhe para quem te valoriza, olhe para os seus verdadeiros amigos. Jesus está ao seu lado. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te proteja das serpentes venenosas dos dias atuais e do porvir. Ministério Fim Vem, nós pregamos a salvação. 2021, eu movo os pés e Jesus estende a mão.